Toscana, Gabriel, assim, ela é transformadora. Eu fiz uma experiência na Toscana que ficou na memória pro resto da vida. A Toscana, ela tem muita colina, muita montanha, é uma região de vinhedas. Então, assim, que eu tava bem pertinho de Florença, numa experiência que eu fiz visitando uma vinícola, que a gente também fará uma visita vinícola, mas eu aluguei uma Vespa. E a gente fez uma parte da Toscana de Vespa, com um italiano. A gente vê nos filmes italianos a galera de Vespinha pela cidade e tal. A gente fez isso. E a gente foi visitando várias cidadezinhas pequenininhas, assim. A gente parou, por exemplo, numa fazenda, numa vinheda, e a gente pegou uva do pé, sabe? A gente ficou, inclusive, ficando com medo, né? Falando, meu, acho que você parece alguém aqui. O podcast é um testamento de ideias e você provavelmente já teve uma viagem que marcou a sua vida. Você já teve, Emerson, uma viagem que marcou a sua vida? Várias. A Itália é uma delas. Falaremos de Itália, meu vô que vem da Calábria me emociona. Lugares maravilhosos. Emerson, seja bem-vindo, que honra tê-lo aqui novamente. Legal, Gabriel. Obrigado aí pelo convite novamente. Hoje estou um pouco mais nervoso do que o anterior, você acredita? Olha, eu ouvi uma vez de uma atriz muito renomada que ela fala assim: tudo aquilo que mexe com a gente é sinal que tem muito amor, muita dedicação, muita verdade. Eu sou uma pessoa otimista, visionário. Eu acredito que a gente tem que colocar amor, tem que colocar dedicação, tem que ir pra cima mesmo, fazer acontecer, porque que não dá, como meu querido Will Smith ensina, é pra chegar ali no final da vida e falar, putz, devia ter tentado, devia ter feito. As coisas mais lindas, Emerson, que Deus nos dá na vida, ele põe na ponta oposta dos nossos maiores medos. Então eu tenho certeza, meu amigo, que esse projeto, ele já é uma bênção, ele já é um sucesso. E nós falaremos de Polaris Turismo, especial Itália, é isso? É isso aí. E logo de cara, Gabriel, eu vou te provocar. Pra quem tava nervoso, né? Deixa eu te perguntar de cara, Gabriel. Você fala tanto de progresso, mas será que ele existe sem coragem? Sem luta? Sem atravessar oceanos e começar do zero, como fizeram os nossos antepassados italianos? Eles deixaram suas casas, suas terras, suas histórias. E aqui no Brasil eles transformaram tudo em trabalho, com muito trabalho. Esperança e paixão. O progresso deles não estava no dinheiro. Estava na coragem, na resiliência e na capacidade de se reinventar. Agora me diz, e a gente? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Com a nossa vida, com a chance de viver experiências que nos transformam de verdade. Uma viagem à Itália, Gabriel, não é só sobre turismo. Não é disso que eu estou falando. É mergulhar nas nossas raízes. É sentir na pele a história da nossa família. É resgatar as memórias afetivas e descobrir que o verdadeiro progresso é se tornar uma pessoa mais completa, mais humana e mais viva. E aí no fim, o que eu estou dizendo, Gabriel, é que a gente leva uma vida. O que a gente leva dessa vida? Não é o saldo bancário. É importante ter o saldo bancário? É importante. Mas não são só títulos ou conquistas materiais. Cada memória feliz que escolhemos viver, é isso que a gente leva, são as memórias felizes. E talvez, depois de anos de trabalho duro, seja a hora de se permitir, de verdade. É sobre isso. Uau! Interessante, Emerson, porque você dividiu comigo algo que me marcou no nosso desenho de storytelling, de alinhamento aqui para esse episódio maravilhoso. Quando eu fui para a Itália, queria me reconhecer nas pessoas.
E aqui, para você que de repente pode nos acompanhar assistindo o vídeo, não sei se de repente tá por um outro streaming que é o áudio, nós temos duas imagens maravilhosas. Coliseu, correto? Coliseu. O que significou para você? O que significa para você essas imagens? Antes eu queria fazer uma brincadeira com você. Bora, tô pronto. Eu queria que você fechasse os olhos por um instante. E eu queria que você imaginasse essa praça que você viu aí na foto. Então, os sinos ecoando em Roma. O cheiro do café em uma pequena praça italiana. E o murmúrio de gerações que cruzaram o oceano em busca de um futuro. Essa viagem, Gabriel, não é apenas um roteiro. É um reencontro. Um retorno da Itália dos nossos avós. Seu avô que veio lá da Calábria. Dos nossos bisavós. Mas também é a Itália que transforma cada viajante em protagonista da sua própria história. Uau. É sobre isso. Nosso roteiro, na verdade, ele vai começar por Roma. Roma é nosso portão de entrada na Itália. E nada mais icônico que a gente falar de Roma, né? Eu tô ali na Praça de São Pedro, né? Exatamente ali onde tem... O Papa aparece na janelinha ali no fundo. Quando tem as missas, né? E é surreal, Gabriel. Assim, você tá num local tão histórico quanto o Vaticano, né? O Coliseu, então... que assim, toda vez que eu viajo, eu estudo muito. Eu nunca viajo só por viajar, né? Então, eu me preparo para as minhas viagens. A Itália foi uma viagem que eu me preparei bastante. Eu estudei bastante onde eu ia, o que eu ia conhecer. E eu tinha visto recentemente o Gladiador. Filme. O filme Gladiador. O Gladiador, ele passa no Coliseu. São as lutas, né? Dos gladiadores, dos guerreiros e tudo mais. E quando eu pisei no Coliseu, é impressionante a energia que tem dentro daquilo. Hoje é um prédio histórico aquilo ali, entendeu? Mas você entra nele, você sente a energia. Em algum momento, se você fechar o olho, na brincadeira que eu fiz anterior, você imaginando os sinos, as pessoas e tudo mais, no Coliseu você tem essa sensação. Eu tive essa sensação de entrar no Coliseu, fechar os olhos e imaginar aquilo lotado de romanos, gritando com os gladiadores ali embaixo. E eu fiz existe 3 experiências ali no Coliseu. Eu fiz uma experiência do meio, que é uma experiência que você vai até a arena dos gladiadores. Você entra na arena. Então você tá dentro da arena e você vê as arquibancadas. E aí você fechando o olho e sentindo, você consegue ouvir as pessoas gritando para você. Como se você fosse um gladiador. É uma experiência inesquecível. Uau. Quando você fala sobre o Coliseu, que ano que você visitou? Há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Exato. Nós vivemos, Emerson, principalmente quem está nas grandes capitais, de uma maneira muito agitada. De uma maneira onde a gente se cobra muito, a gente às vezes não se perdoa. E para mim, 31 de outubro, ele significa um renascimento. Você sabe, a minha esposa, ela é uma modelo internacional, ela viaja muito, ela busca também o progresso para benefício de alguns. E ela estava num país, entre as suas demandas, ela teve uma questão envolvendo uma urgência médica. E de lá para cá, em muitos momentos, eu paro para refletir exatamente o que você falou. A questão do progresso, o progredir.
E a nossa bandeira, ela tem um grande convite, que é ordem e progresso. Então é impossível ter um progresso sem uma ordem. E esse projeto que você traz, né, esse destino para a Itália, vai ser março de 26, correto? Maio. Maio de A gente 26. sai dia 1º de maio. Dia 1º de maio, é o Dia do Trabalhador. Exatamente. Olha que simbólico. Quantas pessoas, Emerson, que trabalham e às vezes não conseguem desfrutar. Não conseguem olhar para uma boa experiência, que aqui eu já quero deixar, assim, um grande convite. Quantos dias, os lugares, como nasceu esse projeto? Cara, esse projeto ele é muito pessoal, né? Eu sou ítalo-brasileiro, na verdade, meus avós são italianos. Cara, eu cresci com as pessoas falando da Itália, de criança, assim. Seu avô era calabrês, era bravo, não sei, descobri que ele não era calabrês, tá? Ele é de Trieste, ele é do norte. Mas eu ouvi falando sobre isso muito, desde muito pequeno. Falando sobre a cultura, sobre a Itália, todo momento, tudo a gente, sabe, assim, porque nós temos de uma família assim. Nós não somos a família mais tradicional italiana. Eu visitei recentemente Bento Gonçalves. E a tradição, a Itália corre na veia muito forte lá. Meus avós, quando vieram da Itália, eles foram para o interior de São Paulo, trabalhar na lavoura. A geração do meu pai veio para São Paulo. Meu pai já veio para São Paulo com 21 anos para trabalhar em São Paulo, vindo no interior. Eu já nasci em São Paulo, né? Mas sempre teve a história de Itália na família. Então eu sempre cresci com aquilo. Cara, um dia eu quero conhecer a Itália. Porque meu sobrenome é italiano, eu só ouço falar da Itália, desde muito pequeno, vinho, família, não sei o quê. Eu falei, putz, eu quero muito ir para a Itália. E aí eu fiz uma viagem para a Itália, uma imersão. Eu fiquei 20 dias na Itália. Fiz dirigindo, eu queria fazer dirigindo, então eu tive super autonomia. Bom, eu trabalho no turismo há 30 anos, então a minha viagem foi super planejada. Estudei bastante antes e fiz uma viagem muito legal. Uma viagem transformadora, é um roteiro muito parecido com esse que a gente está montando. Esse tem algumas particularidades um pouco diferentes. Eu fiz um pouco da Itália clássica, que a gente está montando uma experiência na Toscana, né? Que é onde eu mais gosto, inclusive, é bem legal, é super bacana. Então, assim, depois que eu voltei, e eu tenho uma super parceira na Itália, que é a Ana Patrícia, do blog Viajando pela Itália. A Vivi, inclusive, que trabalha comigo também, trabalha com a Ana. A gente vive Itália quase que 24 horas, o tempo inteiro. O meu maior público hoje de viajantes é para a Itália. Esse é o meu roteiro número 1. Então, assim, Itália tá muito na minha veia. Tá muito. Então, assim, eu queria ter um projeto para falar assim, nossa, eu quero fazer a Itália, cara, primeiro uma Itália que ninguém faz. Não é uma Itália clássica, assim, uma Itália que você vai ver em qualquer agência na esquina, você não vai ver. É um roteiro muito exclusivo. É um roteiro muito preparado com carinho por mim e pela Ana Patrícia. Um roteiro em que a gente fala assim, vamos montar o que seria uma viagem ideal pela Toscana. Então é isso. A gente montou uma viagem que eu iria com os meus pais, que eu iria com os meus filhos. Uma viagem que é transformadora e com experiências, é isso que a gente quis vender. Experiência e segurança, né? Então, assim, é uma viagem que a gente vai estar com acompanhamento o tempo inteiro, desde a saída do Brasil até o retorno do Brasil, vivendo experiências diferentes com segurança, com guia em português, vivendo experiências diferenciadas. Então, esse é um projeto, cara, muito do meu coração, assim, sabe? Emerson, eu entendo que algumas pessoas, elas trabalham como profissional de storytelling, como profissional de gente de gestão. Você sabe o quanto eu amo o filme Beleza Oculta, que o Will Smith fala que todos nós temos pelo menos 3 grandes abstrações na vida: amor, tempo e morte. A gente quer ser amado, a gente não quer perder tempo, e uma hora ou outra a gente vai puxar o carro, até que se prove o contrário, né? Eu nunca vi alguém que foi e voltou. Para
Quem é essa viagem? Na sua opinião, o seu ICP, o público-alvo, que você observa e fala, olha, Gabriel, eu entendo que essa viagem é para esse tipo de pessoa. Quem é essa pessoa? Cara, essa viagem é para uma pessoa que batalhou muito a vida inteira, que trabalhou muito para conquistar o seu lugar, cara, que quer fazer uma experiência diferenciada, que não quer fazer o mesmo turismo de todo mundo, que quer viver conexões, que quer ter uma experiência transformadora, criar, que vai levar memórias. É isso que a gente está buscando. A gente está buscando essa pessoa. Aqui nós estamos com uma imagem sobre Florença. O que você pode contar para nós sobre Florença? A gente inicia então a nossa viagem por Roma, então a gente vai fazer Vaticano, Coliseu, tudo isso. Dando sequência na viagem, a gente tem uma proposta de subindo pela Itália, né? Então a gente está subindo de Roma em direção a Florença, pela Toscana, né? Florença é uma parada um pouco mais para frente, mas no meio do caminho entre Roma e Florença, a gente tem algumas cidades medievais, que a gente vai fazer umas paradas. No meio dela, a gente tem Siena. Siena é uma cidade medieval, é uma cidade onde é feito, inclusive, o palio italiano. Não tem foto aqui, mas Siena está no meio do caminho. E o palio é uma festa super famosa no mundo inteiro. Né? O palio são aquelas corridas de cavalo, batalhas de corrida de cavalo. É feita na Piazza del Campo, lá em Siena. Toda Siena ela é muito decorada, né? Uma cidadezinha medieval, pequena, com ruelas, que você vai descobrindo, e aí você entra dentro dela. Siena é uma cidade murada, né? Quando você entra dentro dela, tem a Piazza del Campo, que é uma praça super grande e tal, que é onde são feitos lá o palio. Então a gente vai poder visitar Siena de uma forma diferenciada, com um pouco mais de calma, degustando a cidade. E assim, a gente vai continuar pela Toscana, né? Então, essa região toda, né, é a região da Toscana. Então a gente vai passar, dos 12 dias que a gente tem de viagem, 7 a gente vai passar na Toscana. Nessa região de Florença. Florença é a capital da Toscana. Por isso que ela está como ponto principal aqui. Mas a gente vai estar visitando as cidades menores. Então a ideia é a gente passar por San Gimignano, Montepulciano, todas as cidades históricas, cidades que são uma graça, cidade bem bacana de se visitar, todas com muita curiosidade. Por exemplo, San Gimignano é uma cidade super pequenininha, uma graça. Todo mundo tem que passar por San Gimignano, ficar um tempo em San Gimignano. San Gimignano tem várias torres na cidade, né? E na época lá atrás, cada torre significava uma família. Então, se as famílias eram importantes, elas queriam construir uma torre. Então, tem várias torres na cidade. Quanto mais alta, pertencia à família mais importante da cidade. E você, inclusive, pode visitar uma das torres se você quiser. Então, e outra coisa, Gabriel, tem uma sorveteria lá, Opa, que aí falou... que é a Dondoli. Falou comigo, Dondoli. Dondoli, a sorveteria Dondoli. Já foi? Ó, tá vendo? Mais uma dica aí. Essa sorveteria forma fila nela. Aliás, os gelatos italianos não existe melhor no mundo. Aqui na imagem tem você com a bocona aberta. Me conta sobre essa experiência, pode ser? Cara, esse é o Antico Divinaio. Esse é um lanche muito clássico lá na Itália. É um lanche? É um lanche. Cara, tem uma fila quilométrica para você comer um lanche. Aí, quando eu vi, eu falei assim, meu, eu não vou pegar essa fila para comer um lanche. Mas Ana Patrícia e Vivi falaram para mim, você não pode deixar de comer o lanche antigo. E aí eu peguei a fila, fiquei um tempo ali na fila, talvez uns 20 minutos, porque os caras são muito rápidos. E tem esse lanche aí gigante. Cara, esse lanche é muito bom. É muito bom. Vale super a pena, pega uma fila gigante, mas ele é maravilhoso. Vale a experiência, vale super a pena. Não é caro, é um valor razoável ali,
mas ele é muito bom. Ele é na verdade, ele diria que ele quase faz parte do patrimônio gastronômico de Florença, né? Uau! Aliás, você sabe que a Itália, Gabriel, ela, a gente tem muita da culinária italiana, né? Então, se prova, a comida da Itália é maravilhosa, eu saí de lá mais gordo. Então, tem muita comida que a gente conhece, eu falo, "Puta, eu não sabia, de repente, ou se você não se ligou nisso, né? Ah, putz, isso que é italiano, tipo, bife à milanesa, por exemplo, é de Milão, né? Lá em Florença mesmo, tem a bisteca fiorentina, que é super famosa, também é de lá. Macarrão à bolonhesa, eu fui comer macarrão à bolonhesa em Bolonha, porque eu falei, pô, macarrão à bolonhesa, né? Vamos para Bolonha para comer macarrão à bolonhesa. Pizza napolitana, por exemplo, puta, pizza da Itália. Então, eu sou fascinado por gastronomia. Então, todo lugar que eu vou para me comer é essencial. Então, eu provei de tudo. Tem até um slide lá no fundo que a gente mostra um pouquinho da gastronomia aí, ó. Uau! Pasta al mare, bife à milanesa, bisteca fiorentina, pizza napolitana. A gastronomia da Itália é fenomenal. Essa experiência, que nem vou chamar mais de viagem, ela leva quantos dias? São 12 dias. 12 dias. Isso. Que extraordinário, que extraordinário. Observar essa pluralidade de ideias. Como que você escolheu, ou como que vocês escolheram o roteiro? Como que foi a composição de falar aqui sim, aqui não, passa por Milão, Passa por Milão. Na verdade, a gente finaliza em Milão. finaliza em Milão? Finalizamos lá em Milão. Mas a ideia é levar... Primeiro assim, a primeira experiência de uma pessoa na Itália, por exemplo, né? Não necessariamente que essa experiência seja para uma primeira viagem, mas as pessoas têm que ir para Roma. Eu não acredito que as pessoas, puta, vou para Itália e não vou passar em Roma. Sabe aquela frase, eu vou para Roma e não vejo o Papa, por exemplo, sabe assim? Então, Roma, por exemplo, é um lugar que eu acho que a gente tem que passar. E a Toscana, Gabriel, assim, ela é transformadora. Eu fiz uma experiência na Toscana que ficou na memória pro resto da vida. A Toscana, ela tem muita colina, muita montanha, é uma região de vinhedas. Então, assim, que eu estava bem pertinho de Florença, numa experiência que eu fiz visitando uma vinícola, que a gente também fará uma visita vinícola, mas eu aluguei uma Vespa. A gente não vai fazer essa experiência nessa viagem, mas foi uma experiência que eu acabei vivendo. Eu aluguei uma Vespa, eu e minha esposa, e a gente fez uma parte da Toscana de Vespa, como um italiano. A gente vê nos filmes italianos a galera de Vespinha pela cidade e tal. A gente fez isso. E a gente visitamos várias cidadezinhas pequenininhas, assim. A gente parou, por exemplo, numa fazenda, numa vinheda, e a gente pegou uva do pé, sabe? A gente, inclusive, ficamos com medo, né? Falamos, meu, acho que você parece alguém aqui, e pega a gente no meio do caminho. Mas a gente também estava com os pais da Dani, com os meus sogros, né? E eles alugaram um cinquentento dos anos 50. Carrinho pequenininho, tipo Mr. Bean, assim, tipo bem pequenininho. Eles também fizeram algumas visitas numa vinícola e tal, e foi uma experiência surreal, assim, sabe? Tem algumas experiências na Itália que também que tem alguns roteiros, né, se a gente também não vai conseguir fazer, mas, por exemplo, fazer a sua própria comida. Eu vendo isso também para alguns clientes. Você faz a sua massa ou faz a sua pizza e no final você degusta ela. Uma aula de culinária na Itália, em Nápoles, por exemplo. Nada mal, hein, meu amigo? E para os descendentes de italianos, que nós temos milhões aqui no Brasil, como que será que vai ser para eles a experiência que você teve em se reconhecer nas pessoas? O que você falaria para eles? Cara, é exatamente isso, assim, de novo, eu cresci, Gabriel, com os meus avós, todo mundo falando de Itália, Itália, Itália. E é assim, eu sempre busquei meu sobrenome, eu tenho meu sobrenome italiano, Damario, e aí eu sempre buscava na internet, onde tem minha família, sabe, esse tipo de coisa. A gente tem dupla nacionalidade, então é uma coisa que sempre se me conectou bastante comigo, né? E aí quando eu cheguei na Itália, eu olhei
para as pessoas, eu falo, cara, tipo, eu também sou italiano, sabe, assim? E você olhar, assim, tipo, tentar se reconhecer. Pô, será que esse é meu primo, por exemplo, sabe, assim? Esse tipo de coisa. Então, de novo, eu sou ítalo brasileiro, mas se reconhecer seus antepassados, sabe, assim? Tipo, eu fiz uma experiência recentemente também lá em Bento, que chama Epopeia Italiana. É uma representação teatral dos imigrantes vindo para o Brasil, de atravessar o oceano e de toda a história, de tudo que carrega, né? E aí você vê, assim, eu fiquei imaginando meus avós, por exemplo, tipo, vieram no navio, tantas horas de navio lá, dias, na verdade, para chegar aqui no Brasil, numa terra prometida, procurando progresso, né? E aí eu volto para trás, né? Então, imagina, eles vieram e eu tô voltando para a terra deles. Então é como se eu tivesse, através dos meus avós, voltando para isso. Honrando um legado, né? Assim, o tanto que de repente, você imagina, Gabriel, assim, se largar da sua vida, seu mundo, ir embora, assim, tipo, virar, assim, largou sua família, sua terra, sua língua, e vir pro Brasil numa promessa de progresso, né? E quando eu fui pra Itália, voltando pra isso, eu tipo, falei, cara, meus avós vieram, mas eles nunca voltaram, eles morreram aqui e foram enterrados aqui, mas eu tô voltando, entendeu? Para onde eles vieram. Então, cara, isso é muito forte, assim, pelo menos para mim, né? De você olhar e falar, cara, meus avós, talvez eles queriam ter voltado, talvez eles não puderam, entendeu? Mas eu tô aqui, trazendo o nome deles, entendeu? Então, eu acho que é isso, eu acho que uma viagem para a Itália, no caso de descendentes, por exemplo, ele tem muito dessa questão transformadora, assim, cara, eles vieram para cá, mas eu vou voltar. Eu tenho uma outra história, cara, que aconteceu comigo semana retrasada. Alguém me viu no Connect lá da Itália. Uma menina do BNI de Roma. Ela entrou no Connect. Cara, alguma coisa chamou a atenção, ela ali no meu perfil. Eu tomei um recado muito importante. Para quem é do BNI, deixe o perfil pronto. Ela Mais uma vez, a organização sendo a característica de Emerson. Meu Connect, ele é 100%, tá 100%. Cara, ela me conectou lá de Roma, ela entrou no meu perfil e ela me chamou. Emerson, vamos marcar 1 a 1? Assim, uma segunda de manhã eu cheguei um e-mail de uma pessoa de Roma pedindo 1 a 1. E aí eu falei pra ela, respondi na hora, não, beleza, pra mim tudo bem, ela mandou por e-mail. Falei, não, tudo bem, vamos marcar. Ela me respondeu rapidamente, eu tô disponível. Falei, tá bom, não vamos perder a oportunidade, né? Não sei o que é, mas, cara, Itália é minha vida. E aí eu entrei em contato com ela, assim, a gente fez uma reunião, de 1 hora depois que ela mandou um e-mail, a gente fez uma reunião. Ela é uma italiana que fala português. E por que ela fala português? Porque os avós dela vieram na mesma época que os meus avós, que estavam no mesmo navio, não sei, mas enfim, vieram na mesma época. Os avós vieram solteiros, né? Eles não se conheciam. E aí eles vieram também para o Brasil, se conheceram aqui, só que eles resolveram voltar. Eles casaram e voltaram para a Itália. E aí, não, mentira. Na verdade, os pais, ele teve um filho aqui, que foi a mãe dessa menina que eu me conectei, é brasileira. E eles voltaram já com o filho. Que é a mãe. E a mãe ficou na Itália, teve filho e ela é a filha. Então, assim, ela tem uma super conexão com o Brasil, porque os pais são brasileiros, mas ela é italiana. E os avós estão assim. Ela fez um movimento contrário. Ela falava para mim, puta, foi super engraçado, porque normalmente as pessoas foram para o Brasil e ficaram. No meu caso, meus avós foram e voltaram, então meus pais são brasileiros, mas eu sou italiana, e ficou uma mistura. É tão lindo esse movimento, porque quando você fala da questão
da coragem. E eu lembro que no nosso primeiro episódio você se emocionou a falar dos seus filhos, porque a emoção, ela é digna de coragem. E eu vejo em você, Emerson, uma pessoa que tem a coragem de desenvolver esperança no empreendedorismo. Você citou o BNI. O BNI, ele é a maior rede de networking do mundo baseado em marketing de referências. São 333 mil membros por mais de 78 países. Só em São Paulo, por exemplo, são 1.000 membros em 27 equipes. E nós temos a capacidade de nos conectar, de expandir, de um ajudar o outro. O Emerson, inclusive, estará conosco num projeto maravilhoso no dia 30 de outubro, onde eu, Vânia Vidal e Jorge Matos da Lufema, desenvolvemos um projeto chamado Pensar, Sentir e Agir. Ajudar os profissionais a entenderem a necessidade, Emerson, dos tempos de pausa. Uma das coisas que eu mais amo nos meus projetos de comunicação, quando as pessoas chegam e falam, Gabriel, quando eu vou falar eu fico muito nervoso, às vezes eu sinto um calafrio na nuca, dói a panturrilha, dá a barriga mexe. Eu falo, exatamente, isso é o seu sistema luto-fuga, você está vivo. E a gente deixa esse ambiente gostoso, cria boas trocas. Então nós teremos esse projeto maravilhoso. Será no Coco Bambu, dia 30 de outubro. Se organize. Emerson é um dos nossos apoiadores. Terá lá o seu momento para falar sobre essa experiência maravilhosa na Itália. E aqui, Emerson, eu quero fazer algo que eu aprendi com a dona Márcia Ferraz, que também vem da linhagem italiana, em honrar quem merece honra. Começando, é claro, pela Lufema Consórcios e Investimentos, na pessoa do Jorge, do Matheus, do Arthur, do Igor e todo o time que está ali pronto para ajudar você que quer ter uma visão de futuro através da alavancagem patrimonial. Eu gosto de citar aqui e dar honra a essa pessoa maravilhosa que está na minha frente. Emerson Damário, da Polaris Turismo, é um grande parceiro do Papo de Progresso, quiçá uma das pessoas mais íntegras, honestas, dedicadas, generosas que eu conheci nos últimos anos. Eu sinto, Emerson, Deus abençoando muito a sua vida, porque você não é uma pessoa que se fecha. Você tem alegria em ajudar, em ir para cima, em fazer acontecer. E tenha certeza, meu amigo, isso vai transbordar na vida dos seus filhos, dos seus familiares. Feliz de quem te encontra, terão bons destinos. Alô, Lorena! E aproveitando aqui a dica e a referência, deixar um abraço para ela, que é uma extraordinária psicóloga, Vânia Positiva. Pelo menos uma vez por mês tem o Círculo da Confiança Empreendedora. Ela é uma psicóloga que também traz a linhagem da terapia sistêmica. Vânia é a nossa apoiadora. E aproveitando, contabilidade é um caso sério, né, Emerson? É um caso sério. Não tem como fugir, né? Se você quer ter uma empresa saudável, você tem que ter isso muito bem organizado. Você já ouviu falar da bênção dos boletos pagos? Eu gosto bastante dessa crença, eu sou adepto dela. Isso mudou minha cabeça. Uma vez eu vi uma palestrante falando assim, toda vez que você receber boletos, for declarar seu imposto de renda, independente da sua cosmovisão religiosa, agradeça porque as coisas estão funcionando. E eu tenho uma parceria com a Excelência Contábil há 15 anos, como profissional de gente e gestão. Eu iniciei numa agência de modelo como office boy. Ali eu me desenvolvi, cheguei após 16 anos a irmos para Chicago correr uma maratona com 7 modelos. Tivemos um projeto lindo envolvendo muitas pessoas. Naquela época que eu corria no Ibirapuera, a Lorena começava a me mandar mensagem, sabe, Emerson? Mas um dia eu te conto sobre isso. E desde lá, o Antônio Azarias, da Excelência Contábil, é um grande parceiro. Se você quiser uma contabilidade consultiva, procura o homem. Por último, não menos importante, você que já viajou para quantos lugares, Emerson? Bom, países foram mais de 30. Mais de 30. Mas Brasil, por exemplo, eu conheço quase todos os estados. Eu ainda não conheço o Acre e não conheço o Roraima.
você que está com esse projeto maravilhoso para a Itália, um dos nossos apoiadores, que é o Felipe, ele ajuda pessoas e empresas a se posicionarem na rua mais movimentada do mundo. Se você falou a internet, acertou. Se você não é um ponto .com, provavelmente está sendo um ponto fora. No Brasil, são mais de 50 milhões de pessoas que utilizam podcasts, que utilizam estratégias digitais para alavancarem e criarem algo que eu aprendi no mestrado da FGV chamado construto social. E com isso, Emerson, hoje o Papo de Progresso se tornou um hub de conexões e comunicação. Eu tenho uma honra de representar 37 empresas, ser embaixador de 7 e com isso chegou a Dom Nexo. Dom Nexo, ela vai ajudar você que realiza as reuniões de 1 a 1, você que de repente trabalha no mercado financeiro, que é aquela pessoa que gosta de organizar, que gosta de ter os seus contatos de uma maneira intencional. Se de repente vai fazer uma palestra, que nem é o meu caso, no evento do Coco Bambu, ou participará de eventos de networking, já segue aí Dom Software no Instagram e eles têm uma experiência de 30 anos ajudando pessoas e empresas, porque o nosso progresso é para benefício de muitos. Nada é tão bom, né, Emerson, como a soma de nós todos. É isso aí. É exatamente isso. Esse grupo, por exemplo, que a gente está fazendo, cara, é um sonho gigantesco. É um sonho de levar pessoas para essa conexão, sabe? Cara, às vezes eu vejo como, enquanto ítalo brasileiro, cara, você tem quase que obrigação de fazer isso. De visitar os seus antepassados, honrar os seus antepassados e montar suas conexões. Eu sou muito feliz, na verdade, de ter encontrado o Papo de Progresso para me ajudar em todo esse processo. É uma grande honra levar a sua mensagem além. Eu tenho um grande amigo do Beni também, o nome dele é Leandro Kawakami. Ele trabalha com investimentos, é uma pessoa muito diferenciada, um grande diretor. E um dia nós estávamos numa mesa, ele falou assim: Gabriel, nós precisamos desenvolver a mentalidade de faixa branca. Nós precisamos buscar, sim, a excelência, nós precisamos buscar, sim, a maneira de ajudar as pessoas, mas ter um coração treinável para recomeçar todos os dias, porque a nossa respiração muda, a gente começa a falar com mais verdade, com mais confiança. E a esperança, Emerson, ela vem de um tronco linguístico de 3 grandes palavras: acreditar, esperar, expectativa. Nós precisamos ter boas expectativas. Nós precisamos ir para cima, nós precisamos querer fazer acontecer. A minha esposa vira e mexe, ela viaja e ela fala: nossa, Gá, como será que vai ser? Porque você põe a primeira... agora eu vou te fazer uma pergunta que eu vou te pegar. Você já viajou muito? Quando a gente viaja, qual é a primeira coisa que a gente coloca na nossa mala? A primeira coisa que eu coloco na minha mala, você tá falando de negócios ou você tá falando de... De tudo, isso aqui é um corte, hein, Mai? Já fica esperta. Quando você viaja, qual é a primeira coisa que você coloca na mala? São seus hábitos, cara pálida. A primeira coisa que entra na mala é porque você faz o que você faz, porque você lê o que você lê, o que você come. Detalhe, se você anda com 5 malas sem alça, a chance de você ser a sexta é grande. Aliás, Emerson, tem um estudo que fala que se você anda com 3 pessoas, de cada 3 pessoas, uma é chata, pessimista. Se você tem as 3 pessoas mais perto de você e elas são legais, tá na hora de rever os hábitos, né, meu amigo? Vou repensar agora as minhas amizades depois disso. Emerson, pra Itália, o que a pessoa precisa fazer para se preparar? Alô, Lorena, papel e caneta, para viver essa grande experiência, meu amigo. Cara, tem uma coisa que eu faço muito, assim, eu vejo bastante filme, eu leio bastante podcasts, né? Mas filme é algo que me leva um pouquinho para lá, né? Então, por exemplo, um filme que eu sou apaixonado é Comer, Rezar e Amar. O comer... para quem não viu esse filme, mas ele fala de vários... Passa em 3 países exatamente, né? O comer é na Itália, né? Eu sou apaixonado por comer.
Então, cara, é um livro que retrata bastante Roma ali, sabe? Então é bem bacana de ver. O Inferno de Dan Brown, por exemplo, ele fala bastante sobre Florença. Então também é um filme legal pra gente poder ver. Tem um filme, cara, maravilhoso. É bem legal. É um filme bem água com açúcar, mas eu adoro esse tipo de filme. Sob o Sol da Toscana. Calma, eu gostei desse. Sob o Sol da É Toscana. uma escritora americana que ela vai numa casinha na Toscana, ela compra a casinha, tá velhinha, ela reforma, conhece um grande amor, enfim, é muito legal esse filme. Ele retrata muito a Toscana, sabe? Muito, 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 muito. A Vida é Bela. A Vida é Bela. O que você mais aprendeu com esse filme, A Vida é Bela? Cara, o filme é muito bom, né? É fenomenal, assim, resiliência, paixão, acho que tem muita coisa legal naquele filme. É um filme antigo, na verdade, né? Ele ganhou 2 Oscars. É um filme muito bom, eu sou apaixonado por ele. Extraordinário. Emerson, na jornada empreendedora, eu acredito que a melhoria contínua, ela nos ajuda a ir além. Muitas vezes, essa jornada empreendedora, ela é sozinha, mas ela não precisa ser solitária. E muitas vezes eu tive medo de errar. Muitas vezes eu tive medo de arriscar, medo de olhar para uma grande viagem e falar, será que eu vou dar conta, por exemplo? Eu tenho vivido isso no mestrado. Eu tenho pensado, poxa, será que eu vou conseguir me dedicar ao trabalho, às minhas relações, à questão de fazer acontecer? E eu tenho participado de algumas redes de apoio que tem me ajudado a ir além. Eu sei que você tem uma rede de apoio que ajuda a você organizar as coisas nas caixas certas. Eu sei que você tem um cuidado terapêutico, que você tem hoje uma potência para poder se cuidar e dar isso para os outros, para os seus clientes. Eu acho que isso é muito importante ser ressaltado para quem quer viver uma boa experiência. Conta para nós um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter o nosso momento. Eu acho que esse é o ponto, Gabriel. Assim, eu trabalho muito. E ultimamente eu tenho trabalhado 10 vezes mais, assim, do que o normal. Tanto que às vezes a gente está se falando, eu tô te falando pra você, eu tô meio angustiado, puta, tenho 1000 coisas e tal. Eu tô ganhando um reforço. 2 reforços, na verdade, né? O Gustavo, que é o meu filho mais velho, ele tá vindo para me ajudar na operação. O Léo, que tá aqui escondido, ele vai me ajudar no financeiro, em algumas coisas. Ele tá novinho ainda, mas ele vai me ajudar com apoio, obviamente. Porque eu preciso, na verdade, além de pensar na empresa como um todo, no comercial e correr atrás e fazer tudo o que eu tô fazendo, eu tenho grandes projetos para minha vida. Não só para minha vida, mas para a vida dos meus filhos, para a vida da minha esposa, para a vida como um todo. Que é muito importante a gente ter um patrimônio. E eu, antes de vir para cá, eu tava no carro, na verdade, vindo para cá, ouvindo o podcast que você fez com o Jorge e com a Vânia. Uau, que presente! E aí, tipo, o Jorge falou, é super importante ter um patrimônio. E o Jorge fala bastante sobre isso, né? E realmente é muito importante. Eu te falei no podcast passado que eu me preparei para este momento, né? Então, eu estou preparado para tudo isso agora, mas eu tenho trabalhado muito. Só que eu também tenho que ter recompensa. Isso é um fato, cara, assim, todo mundo tem que ter uma recompensa. Não é só trabalhar e morrer de trabalhar. Então, quando eu falo de viagem, a viagem é o seu momento de recompensa. Então, eu trabalhei bastante, Gabriel. Beleza, ok. Faz parte, tem que trabalhar mesmo, tem que conseguir as coisas, tem que ter um patrimônio, tem que fazer bastante trabalho lá com a Lufema, com o Emerson, que eu conheci agora recentemente. Então, assim, cara, a gente tem que realmente fazer um patrimônio. Mas a gente também tem que ter um momento que a gente fala, e agora? Eu preciso também desfrutar disso. Não é só montar um patrimônio. Eu já falei para meus filhos. Falei para ele. Não espere que eu vou te deixar a herança. Porque eu vou gastar tudo em vida, viajando.
Aí o Léo virou pra mim e falou, o que que ele falou pra mim? Tá bom, pai, mas eu posso viajar com você, então? Ô Emerson, aproveitando aqui, que mensagem que você deixaria pra Lorena sobre essa viagem da Itália? Você acha que combina comigo e com ela? Pra essa câmera aqui, ó. Pra essa câmera. O que você falaria pra ela? Seu pitch de venda, ao vivo e a cores. Lorena, essa viagem é uma viagem transformadora, que vai trazer memórias para o resto da sua vida. Se você pensa em ter uma experiência que vai mudar sua vida, este é o momento, essa é a experiência. Eu estarei com vocês nessa viagem, inclusive. Gente, já vou subir a referência aqui. Emerson, você é uma pessoa maravilhosa, energia boa. Eu me sinto honrado em fazer parte do seu ecossistema, sinto honrado em você estar aqui com a gente. Quero aproveitar aqui mais uma vez, nesses instantes finais, para agradecer os nossos apoiadores queridos, Lufema, Polaris Turismo, Vânia Positiva, Excelência Contábil, Felipe Rocha e, claro, a Dom Nexo. E temos também os agradecimentos especiais em quem ajuda a fazer acontecer. Por exemplo, esse estúdio maravilhoso, o Olhar Cínico. Mandar um abraço pro Eric, pra Mai. Inclusive, Maia já anotou aí, ó. Acho que era uma boa Itália. Fala lá com o chefe. Tá trabalhando bastante. De repente, dá uma escapadinha pra Itália. Mandar um abraço pro Márcio, da Gráfica Araújo. A MP Arts, meu parceirão. Márcio também. Tô cheio de Márcio. E, claro, a querida Eiju. Nada é tão bom, Emerson, como a soma de nós todos. Como é gostoso ter pessoas que nos ajudam a ir além, encarar os desafios. E nesse instante final, uma mensagem que você deixa especialmente para a nossa colônia italiana, meu amigo. Na verdade, assim, a gente tá dizendo que, puta, essa é uma viagem, mas essa viagem, ela não termina nunca, né? Essa é a viagem da nossa vida, né? Emociona. Eu acho que, na verdade, Gabriel, assim, tudo faz parte, sabe? Assim, eu acho que a gente trabalha, a gente luta, a gente tem um progresso e viajar faz parte do progresso. Eu acho que para a colônia italiana ou para as pessoas que queiram visitar a Itália, é um resgate. Você se vê nas pessoas, se resgatar sua ancestralidade, sua espiritualidade. Imagina você estar no final da tarde, o sol se pondo, você na Toscana, tomando um vinho com a pessoa que você mais ama. Eu já tô imaginando, já tô recebendo, já tô subindo a referência também. Já tá tudo organizado aqui, ó. Você imagina você na Piazza Michelangelo, lá em Florença, que é uma piazza acima da cidade, ouvindo o pôr do sol e ouvindo uma Botticelli de fundo. Você imagina você em Roma, ouvindo os sinos da igreja e você vendo o Papa passar. São coisas icônicas, assim, sabe? Que você não vai esquecer nunca mais. Uma outra coisa. Você imagina, você e a senhora Lorena... Olha, aprendeu rápido, hein? Nas gôndolas de Veneza, podendo estar num barquinho daquele gondoleiro famoso. Gente, aqui. Tem aqui, ó. É isso aqui, ó. Imagina você... Eu ia querer fazer uma corrida, eu num barco, você no outro. Você já imagina, né? Cara, é demais isso aqui, é muito lindo. icônico. É icônico demais isso aqui, entendeu? Veneza é extraordinário, extraordinário. Então, cara, é isso. Eu acho que são memórias que você nunca mais... Eu nunca mais vou esquecer quando eu estava na gôndola. Eu nunca mais vou esquecer quando eu estava jantando nesse restaurante aqui do lado das gôndolas de Veneza. Então, eu acho que é isso, assim. São memórias que vai ficar pro resto da minha vida. Assim, eu não vou levar o meu carro, eu não vou levar minha casa, eu não vou levar nada disso. Mas eu vou ter memórias felizes. Pra você que nos acompanha, espectadora, espectador, a gente leva da vida, a vida que a gente leva. Eu escutei isso do professor Mário Sérgio Cortella. A gente leva da vida a vida que a gente leva. As boas emoções. Não somos
imortais, mas podemos ser eternos pelo que deixamos nas pessoas. Quero agradecer a você que nos acompanha. Emerson, muito obrigado por mais esse testamento de ideias. E vou deixar uma pitada de progresso para sua vida antes de terminar. O Emerson levantou a mão. Eu só quero falar a última frase para a gente finalizar comigo. Viajar para a Itália é atravessar o oceano, sim. Mas, acima de tudo, é atravessar o coração. Uau! Depois dessa mensagem, eu só tenho uma coisa. Muito obrigado e até mais!